Agora sim a gente pode ler o Salmo 23, versículos 4 e 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pai, que essa palavra toque nos corações. Se for de mim, não vai acontecer nada, não vai mudar, não vai confrontar, não vai trazer alívio, não vai trazer crescimento, não vai trazer salvação. Unja cada palavra com o óleo do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu bem que gostaria, talvez se vocês pensarem bem, vocês também gostariam de que esse salmo, que esse versículo viesse primeiro, né? O versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça. Ungir a cabeça é colocar. Pode botar aqui, por favor. Ungir a cabeça, obrigado, Mateus. Ungir a cabeça, pega o óleo e coloca sobre a cabeça. O cálice vai se transbordar. Parece uma cena boa. Concorda comigo? Parece uma cena boa? Preparas uma mesa perante mim. Então você está pedindo a Deus. Essa conversa de Davi é para com seu Deus, a quem ele chama de pastor. Não é esse pastor aqui, não é esse tipo de pastor. Esse tipo de pastor falha. Esse pastor que está falando com vocês, às vezes comete enganos. Ele pode perder, ele pode se irar com alguém, ele pode fazer com que alguém se irrite com ele. Esse pastor que está aqui falando com vocês não tem a solução para o problema de ninguém, mas o pastor que Davi está conversando, que ele dedica este salmo, é um pastor que tem todo o poder. Faz uma analogia, ele compara o pastor de ovelhas ao Deus dos céus, que cuida das suas ovelhas. E ele sabe que esse pastor não vai faltar nunca na vida dele. Ele começa o salmo, que você já sabe muito bem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Numa tradução mais assertiva, a gente poderia dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Algumas coisas podem faltar, porque faltar algo para as pessoas é muito relativo. Você pode estar feliz andando num carrinho velho. Uma pessoa pode estar triste andando num carro 0 quilômetro, que ela queria um carro ainda melhor, um carro importado. Uma pessoa pode estar feliz porque conseguiu uma passagem daqui para Salvador de ônibus. E uma outra pessoa pode estar triste porque vai ter que fazer uma viagem de avião e vai viajar na classe econômica. Não vai viajar da primeira classe, com uma poltrona muito melhor, com outro atendimento diferenciado. Davi, ele vai expressar o que é o mais incrível possível. O que é não ter falta de nada? É quando o Senhor não lhe falta. E sobre isso, ele vai descrevendo o salmo. E quando ele chega nesse versículo aqui, que é o ápice deste salmo, ele vai convidar a Deus, ele vai pedir que Deus prepare uma mesa para ele. Lindo, maravilhoso. Porém, tem o versículo 4. Esse é o versículo 5. Só que antes disso, ele passou pelo versículo 4. Antes dele ter essa mesa, antes de ele pedir essa mesa ao Senhor, ele admite a possibilidade. Ele admite a possibilidade de uma hora as coisas não darem certo. Não na visão dele. De uma hora as coisas saírem do controle dele. De uma hora ele se sentir confuso. De uma hora ele se sentir amedrontado. Ele condiciona ainda. Se isso acontecer, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, um local altamente perigoso, principalmente ele se colocando na condição de ovelha,
dificuldade de locomoção, com dificuldade de visão, com simplicidade de forma de vida. Ele vai dizer, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, que pareça que ele vai morrer, porque porque ele está comigo, ele está com você. Então a primeira coisa que você precisa lutar na sua vida é pela presença. Na verdade, esse salmo, se você for definir uma palavra para esse salmo, acho que caberia muito bem: presença. Nós estamos falando de presença do Pai, presença do pastor. Na presença do pastor, a ovelha se sente tranquila. E a tranquilidade da ovelha é muito maior na presença do pastor do que no ambiente que a circunda. É bom estar num pasto verde. É muito bom estar num lugar que tenha abundância de água. Mas nada disso vale a pena sem a presença do pastor. Com a presença do pastor, eu até prefiro estar no vale da sombra da morte, desde que o pastor esteja comigo. Muita gente está preferindo por uma vida de pastos verdejantes, mas sem o pastor. Tem muita gente que está gostando daquela frase, sombra fresca, que era quase repetido nesse salmo, águas tranquilas, mas a presença do pastor é dispensável. Irmãos, todos nós teremos tempos de pastos verdejantes. Todos nós teremos tempos de águas tranquilas. Mas todos nós teremos tempos de vale da sombra da morte. A questão é que o Deus fiel que estiver com você no vale da sombra da morte também precisa estar com você nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes. E é aí que muita gente tem sofrido grandes decepções. Acha que está sem a presença de Deus. Não vê a presença de Deus quando está passando no vale da sombra da morte, mas ela se esqueceu que ela dispensou a presença de Deus na hora das águas tranquilas e na hora dos pastos verdejantes. Tem muita gente que na hora da alegria, que na hora dos amigos, das amigas, das festas, esquece de convidar a presença do Senhor e acha que está tudo certo, está tudo maravilhoso. Ela caminha, é fácil caminhar pelos pastos verdejantes, meus irmãos. É fácil ter acesso, tudo está tranquilo quando você tem águas tranquilas, águas frescas para saciar a sua sede. Nesse momento é muito fácil você liberar o pastor. Pastor, aqui o senhor pode descansar, deixa comigo. Estou bem, não preciso do senhor. Mas quando você dá alguns passos para frente e não desejo para ninguém, mas o vale da sombra da morte vai chegar, sempre chega, porque faz parte da vida humana. Todos nós temos um ou mais vales para passar nessa vida, porque os vales são lugares preparados por Deus para te provar. Os vales são lugares preparados por Deus para você experimentar com mais excelência a presença maravilhosa do Senhor. Mas Ele quer que você também experimente essa presença gloriosa nos momentos de alegria. Muitos podem estar achando agora, cadê esse Senhor? Na hora que eu mais preciso. Essa pergunta eu já ouvi algumas vezes. Por que parece que na hora que eu mais preciso, Deus não está presente? Sabe por quê? É porque na hora que você menos precisou, você não o quis por perto. Na hora que você menos precisou de Deus, Ele foi deixado de lado. Ele virou peça de museu. Ele foi guardado num quarto escuro. Você simplesmente abriu mão do seu Deus, porque você sentiu que tinha o controle da situação.
É muito fácil esquecer deste Senhor quando você tem o controle da sua vida. Mas, irmãos, nós somos seres humanos. Para você perder o controle da sua vida é um estalo. Irmão, eu vi muito homem grande, forte, chorar igual neném por um dente doendo. Basta um dente doendo para você perder o controle da sua vida. Eu vou contar uma história quase engraçada de um pastor que estava pregando diante de uma multidão de 500.000 pessoas. E ele achou que ele estava se arrebentando. Falei assim: olha, eu estou muito bem, estou pregando para muita gente, está maravilhoso, muito bacana, todo mundo está olhando para mim, eu sou o centro das atenções, eu tenho o comando da plateia na minha mão. Mas num dado momento ele teve uma dorzinha de barriga, uma simples dor de barriga. E ele foi pregando e a dor de barriga foi aumentando. Quanto mais a dor de barriga aumentava, mais a voz dele ficava exprimida, sofrida. Ninguém estava entendendo. Será que é unção na vida do pastor? Não, gente, ele estava apertado com dor de barriga. E ele foi ficando apertado e cada vez mais amuado e segurando. Ele chamou alguém, falou: segura, fala alguma coisa, eu não aguento mais, perdi o controle. Correu para o banheiro. E ali ele pensou assim, sabe o que ele fez? Naquele momento ali, falou assim: meu Deus, se o homem não consegue segurar o ventre, ele vai controlar o quê? O que eu vou controlar da minha vida, se eu não consigo controlar nem minha barriga? Então preste atenção, você não controla nada, você pensa que controla. Você não consegue controlar absolutamente nada nesta vida. Então aprenda a usar, aprenda a clamar, aprenda a querer, aprenda a pedir, a orar, a buscar a instante do pastor. O pastor, o grande pastor, o sumo pastor, o bom pastor, como diz lá em João 10, eu sou o bom pastor. Esse pastor, meus irmãos, ele é indispensável na sua vida. Nessa hora o pastor vai dizer: eu estava com vocês naquele momento das fotos, eu estava com vocês naquele momento da alegria, eu vou continuar com vocês no momento das trevas, eu vou continuar com você no momento do vale, eu vou pegar a tua mão. Quando você estava correndo pela frente, sabe, irmãos, aquela visão da criança brincando na grama, correndo na frente do pai, alegre e feliz, e o pai acompanhando. A criança sabe que o pai está ali atrás, está olhando para ela. O pai e a mãe estão olhando, ele está observando. Mas se acontecer um momento difícil, uma situação complicada, ela olha para trás e o pai e a mãe estão ali para socorrê-la. Esse é o nosso Deus. Quando fecha o tempo, a tempestade vem, o mesmo Deus que estava te olhando agora, ele vai te carregar no colo. Há momentos que nós precisamos ser carregados no colo, mas muita gente está precisando de colo e não está tendo, porque na hora do parquinho simplesmente dispensou o pastor. Irmãos e irmãs, não dispensem o pastor. Meus irmãos, numa dia eterno, todo dia tem uma noite. Todo dia tem uma noite. Quando vocês estão vendo, estão entendendo tudo, não deixem de levar essa lanterna com vocês. Não deixe de carregar essa palavra com vocês, porque em algum momento, não tenho dúvidas, em algum momento vai escurecer e você vai precisar dessa luz e o mundo não tem para te dar. E é nessa hora que você tem que sacar a palavra de Deus que está guardada no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu tenho a presença. Moisés conversou com Deus. Deus falou assim: olha, Moisés, eu não quero mais esse povo não. Não, Senhor, vamos. O Senhor tirou esse povo com mão forte. Vamos levar esse povo. Não, Moisés, pode ir, pode levar. Pode levar não, Senhor. Eu não vou não. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não irei sem a tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão da tua paternidade. Eu não abro mão do teu pastoreio. Moisés não deu um passo à frente sem que o Senhor estivesse com ele. Lembrem que eu li e reli o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim primeiro.
Mas não dá para ter uma mesa preparada sem estar com a presença dele. Não tem mesa preparada, não tem comunhão com o Senhor sem a presença dele, sem uma busca diária. A presença de Deus fala de relacionamento diário. Vim no culto, bati meu cartão, tá tudo certo. Isso não é relacionamento diário, irmão. Isso aqui é faz de conta, é troca. Estou resolvido. Domingo que vem tem mais. Tomara que chove bastante para o culto ser cancelado. Irmãos, isso não é relacionamento. Relacionamento, você vai ter saudade da pessoa. As pessoas que a gente gosta, a gente tem saudade delas, a gente quer ouvir a voz delas. Quando a presença de Deus se faz na sua vida, Ele vai colocar diante de você o bordão. Aqui nessa versão que eu li, a vara, bordão, esse pedaço de madeira que servia para cutucar na ovelha e colocar ela de volta no caminho, mas também que servia para enfrentar os lobos, os animais ferozes do campo. E ele também tinha na outra mão um cajado, um pedaço de madeira mais robusto, com uma curva na ponta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não é novidade nenhuma. O pastor usava aquela ponta também para poder pegar a ovelha caída. Ele vai dizer que essa vara, que esse bordão e esse cajado me consola. Mas a maioria das vezes que a vara é usada na ovelha, a maioria das vezes que o bordão é usado na ovelha é para corrigi-la no rumo de volta. Ela caiu, puxa a ovelha com o cajado. Ele se sente consolado, irmãos. A presença de Deus traz o bordão e o cajado. E ele, ao invés de te infligir dor, ele vai te consolar. E a palavra usada aqui, a tua vara e o teu cajado consolam. A palavra consolam no hebraico, no original é nahem, que significa aliviar, que significa arrepender, que significa ter compaixão. Então você pode pegar essa palavra, a tua vara e o teu cajado me consolam, e pode trocar por a tua vara e o teu cajado me levam ao arrependimento. Um dos sinônimos da palavra nahem é conforto. Então você pode trocar a tua vara e o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me dão conforto. A tua vara e o teu cajado me levam a ter pena. Também é uma outra tradução, um outro sinônimo. A tua vara e o teu cajado me levam a ter pena do que eu fiz, pena do momento que eu saí do caminho. Então a vara vai lá e te cutuca. Irmãos, preste atenção uma coisa, uma grande diferença. Deus, Ele bate na ovelha. E essa batidinha às vezes dói, tá, irmãos? Essa batidinha às vezes dói. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de tomar um bordãozinho no pelo. Não gosta. Tem ovelha que não gosta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo também faz isso. O diabo também cutuca a ovelha. A diferença é que a vara, o bordão, o cajado de Deus, ele te inflige dor primeiro e depois te leva para a mesa. Anotem isso. O cajado de Deus, ele te opera dor primeiro e depois ele te leva para a mesa. E o diabo primeiro, quando ele te cutuca, ele te dá prazer primeiro e depois te dá ruína. Primeiro vem alegria, primeiro vem prazeres, primeiro vem sorrisos, primeiro vem doses de bebida que não acabam mais, alegria, turminha, tudo legal. Essa é a cutucada do diabo. Ela não dói, ela dá alegria, dá gargalhada. Mas é a diferença. A do pai, desse pastor maravilhoso, ele cutuca em você, você sente dor, mas logo depois você vai encontrar a mesa. E o diabo cutuca em você, você fica alegre e depois vem a ruína. Muita gente está trocando a cutucada de Jesus, o bordão, o cajado dele, pelo cajado do diabo. Porque o cajado do diabo dá prazer primeiro.
Irmãos, você não vai melhorar na sua caminhada se você não aceitar as correções que Deus tem colocado diante de você. Porque Ele te ama, sabe que a ovelha é especialista em mudar o caminho. Ele sabe que a ovelha gosta de errar o caminho. Então Ele está dia e noite oferecendo o bordão, oferecendo o cajado, para que a ovelha não saia do caminho. Toda vez que você começar a sair do caminho, Ele vai ali e vai assim: vem ovelha, vem para o centro. Vem para o centro da minha vontade, ovelha, deixa eu cuidar de você. Não caia, não caia. Eu vou te levar para a mesa abundante. Não caia, vem. E se a ovelha aceitar, Ele continua tocando nela e ela continua caminhando. E o caminho da ovelha é sempre no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que Ele sabe onde vai chegar. Onde a ovelha vai chegar? A ovelha vai chegar na mesa farta, meus irmãos. É para lá que Deus está nos levando, para a mesa farta. Agora você pode fazer a opção de curtir, em todos os sentidos da palavra, dar like nas cutucadas do capeta. Elas vão ser muito prazerosas de início. É simples. Procure pessoas que são viciadas, principalmente nas drogas mais pesadas. Geralmente quem é viciado nas drogas pesadas começou com as drogas leves. Pergunte para ela como foi no começo. Foi maravilhoso. E como é agora? É uma vida de fracasso, uma vida de sofrimento. O que o diabo te propõe hoje, ele esconde o que vem depois, meus irmãos. Muitas pessoas estão vislumbrando o caminho. O diabo está atrás, esperando a queda, aprontando a queda, enquanto o cajado de Deus, o cajado do Pai, do pastor, vai te colocando de volta no caminho, no centro da vontade. O cajado do diabo vai te colocando sempre para fora do caminho, cada vez mais perto do abismo. E quanto mais você vai para o abismo, menos você quer ouvir a voz de Deus. As pessoas começam a falar de Deus para você, muda de vida, toma jeito, e isso começa a te agoniar. Você quer, não, eu vou parar de seguir aquela pessoa, só fala de Deus comigo. Eu vou bloquear essa pessoa, porque essa pessoa está oferecendo a Deus: vem, volta, aceita a correção dele. Dói um pouquinho no começo, ele vai te colocar de volta no caminho. Mas a pessoa começa a se desviar do caminho. Eu fiquei sabendo de uma história, a Lisângela estava comigo, de um pastor de muito sucesso em São Paulo. E ele tem uma dura dor na vida dele. O pai dele era pastor. E um dia o pastor dele falou assim: eu vou fazer uma visita. Ele foi, um dia, 2, 3, sumiu, desapareceu. E um dia, passados muitos dias, descobriram que ele estava em outra cidade, que ele tinha arrumado uma mulher e tinha ido embora. Largou o ministério, largou a mulher para trás e os filhos para trás. Esse pastor começou a sustentar a família. E ele guardou um grande ódio do pai dele, um grande rancor do pai dele, porque deixou de ser o pai, o pastor, e entrou no conto do cajado do cão. E o pai dele levou uma vida dissoluta, envolveu-se com bebidas, com tudo que tipo de coisa. O primeiro não deu certo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto não deu certo. Passado muitos anos, esse moço virou pastor. O filho desse ex-pastor já era um pastor consagrado. E disseram para ele: achamos seu pai. Ele falou: eu não quero encontrar com ele mais, eu não quero ver nunca mais esse homem. Não, mas o senhor é pastor, o senhor tem que perdoar. Não. E ele foi para casa naquela luta, e ele acabou sendo tocado pelo Espírito Santo e perdoou o pai e resolveu encontrar-se com ele. Ele encontrou com o pai nas piores condições possíveis, pregou novamente o evangelho que o pai pregava. Ele pregou para o pai e o pai não aceitou. E o pai voltou, eles perderam novamente o contato. O pai dele foi ser morador de rua. O pai dele foi caindo, foi ser morador de rua. E um dia esse pastor, nós dois ouvimos essa experiência da boca dele, chegou a notícia: pastor, o seu pai
morreu. Esse homem foi ouvindo a voz do adversário, foi aceitando o cajado do adversário, negando o cajado do Senhor, até que ele encontrou-se com o abismo. E toda vez que você começa a ouvir essa conversa mole, pressão maligna, ela vai rondando a sua vida, e cada vez que você vai ouvindo mais forte é a opressão maligna sobre a sua vida. Então esse exemplo que nós demos aqui é exatamente esse. Você começa a ouvir a conversa, e o inimigo vai colocando sugestões no seu ouvido, tá vendo? É isso mesmo. Eu lembro desse louvor, meu pai sempre cantava, sempre canta até hoje, né? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Os passarinhos e as belas flores desse mundo são os encantos que o mundo coloca para você que você não perceba o que está por trás, o que está querendo derrubar a sua vida para sempre, que não quer que você tenha a presença do pastor, do pai, que não quer que você tenha acesso à mesa preparada. Então é muito fácil, olha só, é muito fácil eu chegar para esse lugar e começar a pregar tudo que vocês querem ouvir, e pregar: olha, Jesus é bom, Jesus é o melhor, tudo que você fizer com Deus, tudo dará certo, seja quem você é. Essa é a doce mensagem que todos querem ouvir, e tem muito pastor ouvindo as sugestões do diabo e pregando para a igreja aquilo que o diabo quer falar com as pessoas. Eu não estou dizendo que sempre que eu falar coisas boas é o diabo que está falando, né? Claro, Deus é o Deus de bondade, tem muita coisa boa para todos nós, meus irmãos. Não é isso que eu estou falando. É que as pessoas hoje querem ouvir só o que lhes agrada. Quando você fala algo que não lhes agrada, as pessoas saem com raiva, saem chateadas, põem a culpa em alguém, geralmente quem falou. Elas não estão vendo muitas vezes a opressão que está por trás delas. E muitas vezes, irmãos, o pastor, muitas vezes o pregador, o evangelista, o missionário está olhando para a pessoa e está vendo que está por trás dela. Ele fala assim: arrepende do seu caminho. E a pessoa não consegue virar para trás e ver o que está logo atrás dela. Ela não consegue ver, porque ela está cega. Então elas ficam cegas, ficam quebradiças, ficam sensíveis demais. Você fala uma palavra, elas não gostam, se ofendem com facilidade. Então, para nós aqui, para quem vier aqui na frente pregar, para quem for na sua casa entregar uma palavra do Senhor, é muito fácil falar coisas que você quer ouvir. É muito fácil falar coisas que fazem bem ao seu ouvido. Todos são iguais, tudo certo. Com Deus nós vamos vencer. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Um dos homens mais notáveis da palavra de Deus, Estevão, estava falando no dia da sua morte. No dia da sua morte, e ele ia falando verdade para aqueles fariseus, o povo judeu que estava com pedra na mão para matá-lo. E quando ele falava, as pessoas tampavam os ouvidos e não queriam ouvir o que ele ia dizer. E ele foi dizendo verdades, até que aquelas pessoas conseguiram matá-lo. Mas ele não morreu antes de dizer todas as verdades que ele precisava dizer para aquelas pessoas. E o peso do sangue de Estevão está sobre elas. Irmãos, essa palavra que eu estou falando hoje aqui, o peso dela estará sobre os seus ombros o resto da sua vida. Não adianta você negar que você não veio aqui e ouviu o que eu disse. E o que eu estou dizendo? Opte, prefira o cajado, o ensino do Senhor. Refute, negue. Não queira o cajado do diabo, porque ele é coberto com doce, ele é coberto com cerveja, ele é coberto com cachaça, ele é coberto com droga, ele é coberto com sexo, ele é coberto com promessa de muito dinheiro na sua vida. Ele é todo coberto com essas coisas, mas uma hora você vai descobrir que não passa de um cajado maligno. Se você, minha irmã, optar pela direção do cajado do bom pastor, ele vai te levar para o versículo 5. Não adianta pregar o versículo 5, viu?
Muito pastor quer ser legal. Eu amo aquele pastor. Ele só fala coisa boa. Ele só prega o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim. Uma mesa cheia de coisas. Que pregação boa. Mas o pastor está compromissado. O pregador, a pregadora, o evangelista, o missionário, compromissado com a palavra do céu, ele vai pregar para você: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles fazem eu mudar de direção, eles mudam minha vida, eles me curam. O teu cajado, o teu ensinamento, a tua vara, ela muda a minha direção e ela aponta para a mesa que está preparada para mim. Mas eu preciso me estar diante, eu preciso carregar comigo a presença. Eu preciso carregar a presença dele. Agora sim, irmãos, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Muita gente lê esse texto e pensa o seguinte: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e fica pensando quem são os inimigos dele. Eu sonho com um dia que Jesus vai preparar um banquete para mim na cara daquela vizinha, aquela ordinária que me humilhou. Não é isso não, irmãos. Sabe quem é o seu grande inimigo? A sua vaidade. Sabe quem é seu grande inimigo? São os seus vícios. Sabe quem é o seu grande inimigo? É a sua vontade própria. Quando você aceitar a presença dele, estará você aqui, a mesa ao centro, e do outro lado, a sua vaidade, o seu orgulho idiota, a sua falta de fé. Todos eles que lutaram a vida toda para tirar você do caminho, se você aceitar a correção, se você andar no centro da vontade de Deus, um dia, todas essas mazelas da vida estarão diante de você. E falam assim: olha só, está vendo só, Warley, você que era um cara vaidoso, mas você disse não à vaidade. Viu só, Davi, você que era um cara orgulhoso. Viu só, José, você que gostava de mentir, você que era viciado. Esses foram os seus inimigos, mas você disse não, e aceitou, e quis, e pediu a minha presença. E agora eles vão ficar do lado de lá, e do lado de cá estarei eu, você e a mesa. Eu, você e a mesa. E nessa mesa ele destaca duas coisas muito importantes. Primeiro, a unção com óleo sobre a cabeça. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo fala da unção do Espírito, irmão. A unção do Espírito é aquilo que molda os seus pensamentos. A unção do Espírito é aquilo que alinha os cabelos. Era o óleo que alinhava os cabelos daquela época. O óleo funcionava para isso. Os cabelos bagunçados da poeira do deserto, você colocava óleo e conseguia pentear os cabelos. Nesse mundo doido que nós estamos vivendo, nesse deserto louco, as pessoas não sabem mais o que pensam. Os pensamentos estão desordenados. As pessoas estão loucas. As pessoas não sabem a quem ouvir, não sabem o que acreditar. Então nesse momento tem uma mesa preparada para você, com óleo do Espírito Santo, para colocar ordem nos teus pensamentos, para colocar ordem no caminho que você está andando. Aceite a presença e receba o óleo sobre a sua cabeça. Óleo de unção, óleo de vida. Ao mesmo tempo, o dono da festa, quando ele fala assim, o meu cálice transborda, significa que o dono da festa não tem pouco vinho, ele tem muito vinho. Então ele não coloca com medo de faltar. É isso que o texto quer dizer. Ele está falando de fartura. É tanto vinho que ele transborda. A pessoa não fica olhando, medindo cada dedinho do líquido. Ele é rico. É o vinho mais caro da humanidade. Nunca ninguém pode comprar um vinho como esse. Ele tem vinho que transborda sobre a sua vida. Esse vinho fala do perdão que foi liberado para nós na cruz do Calvário, irmãos.
Quando você se assenta na mesa com o seu pai, com o seu pastor, ele tem o vinho da esperança, o vinho da redenção, e não é pouco não, é para tudo que você precisar. Ele vai escorrer para o seu vizinho, ele vai escorrer para o seu pai, ele vai escorrer para sua mãe, ele vai escorrer para o seu marido que ainda não entendeu, ele vai escorrer para sua mulher que ainda não entendeu, ele vai escorrer para o seu filho que está preso no mundo das drogas. Se você se assentar nessa mesa, tem redenção para você e de sobra. Tem redenção de sobra para você, meu irmão. Assente nessa mesa. Mas não deixe de pedir a presença dele. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.